Nós chegamos um dia mais cedo até que o que era necessário e eles já estavam a filmar cenas aqui em cima. E eu estava a ver aquilo naquela de... como é que eles nos vão apagar o fundo? Eu olhava para o plano e via as árvores todas no plano e gajos a passarem à frente a correr do plano. E eu chamei o assistente de realização e disse, como é que... Desculpem, eu não estou perdido, não era suposto nós apagarmos as árvores? Então não vão apagar as árvores? O quê? Com 25 pessoas a correr de um lado para o outro, com correias, com detalhes... Impossível. Mas, quer dizer, dá para fazer, mas vamos precisar de 1 ano e meio, só para fazer tipo 3 planos. Esta curta é uma história pós-apocalíptica e a ideia era fazer uma história de um gajo que andava por uma estrada enorme à procura de um paraíso perdido. E na altura a A4 tinha as obras paradas, fizemos a reparagem, o scouting, e a ideia era filmarmos tudo ao longo da estrada, de uma autoestrada gigante abandonada só para nós. A minha rodagem foi cancelada, mesmo meio em cima da hora, e eu tive quase meio ano à espera. Até que 15 dias antes de começar a rodar, ligaram-me, olha, daqui a 2 semanas vamos filmar. Não temos atores, não temos nada. E então, a autoestrada já não tínhamos, já não podíamos filmar na autoestrada. O meu ator principal também já não tinha, com quem eu já tinha ensaiado. Não tinha para aí 2 atores secundários. E tive que improvisar um bocado. E em 2 semanas tivemos que remontar um filme. O processo de preparação começou, ou seja, dessas 2 semanas, que foi repensar o filme todo. E a ideia era ter um universo em que... a personagem, ou seja, o universo estivesse todo contaminado com uma espécie de neblina tóxica e ele, quando estivesse em terras baixas, tinha que usar a máscara e pronto, ia quando tinha o nevoeiro. E a ideia era que esse nevoeiro teria matado tudo. Eu não explicava isto no filme, nunca se explicava o porquê ou porque é que aparecia ou como, mas a minha ideia não era propriamente ter feito nevoeiro em VFX, porque eu acho que é uma coisa extremamente difícil de fazer. Tem que se normalmente fazer em 3D, tem que se mapear o cenário real todo em 3D, é um pesadelo. Só que então eu fui procurar sítios que tinham nevoeiro, na verdade, e nós fomos ver a Ponte do Freixo para aí 3 vezes e ela efetivamente estava com este aspecto das várias vezes que eu fui ver e pensamos, não, isto é perfeito para começar o filme, vai ser onde começa a história, estabelecemos isto e depois é só uma questão de meter aqui umas texturas e tornar isto assim meio destruído. A verdade é que chegamos lá e estava um dia de sol do caraças. Simplesmente fiz um plano deste céu isolado e adicionei camadas e camadas de céu. Aquilo é aquele céu simplesmente em vários layers por cima uns dos outros, até que, como no nevoeiro, vocês vão perdendo o ponto de vista. E depois simplesmente adicionei texturas super chungas que fui buscar na altura, que no Google Images vocês conseguiam tirar qualquer textura, e meti umas texturas de rachas e pedra partida e por aí fora. Para eles é extremamente difícil perceber como, por exemplo, eles aqui, eu acho que aqui neste plano já não está, mas estou a ver aquela mancha de luz ali. Aqui no plano há um refletor, um espelho, na verdade, há um espelho que era para refletir o pouco sol que havia para ele. E eu tinha que explicar ao Paulo que eu preferia que o espelho estivesse no plano e para mim não tinha qualquer problema, porque eu apagava e preferia manter este enquadramento, porque para ele nós deveríamos fazer uma panorâmica e cortar fora o espelho. Eu tentava explicar, eu prefiro que o plano fique assim, mas eu facilmente tiro o espelho porque só se vai ver isto. Só pronto, e tu comunicas à equipa que, que há coisas que podem estar num plano, que possivelmente podem estragar o plano, mas que é seguro tirá-las, às vezes é difícil. Pronto, isto foi a minha tentativa de recuperar a ideia de um gajo andar sozinho na autoestrada. E este aqui tem uma história engraçada, em que nós fomos para uma zona de Guimarães e tínhamos um croma que até era relativamente grande, o pusemos no chão e apercebemos que ele não tinha nem de perto, nem um décimo tinha do tamanho que nós precisávamos. E na verdade nós estávamos a filmar no parque de estacionamento do estádio do Vitória de Guimarães e o assistente de realização, olha, e se fizéssemos um croma na relva? E eu disse, isso é só estúpido. Mas como não tinha nenhuma alternativa, fomos tentar e a verdade é que resultou. Pronto, foi filmar-me a atravessar isto. E a verdade é que eu consegui mais ou menos recortá-lo e recriar a ideia que eu queria, que era de um gajo a caminhar na estrada. Este cenário funciona brutalmente porque eu não pus aqui quase nada, já cá estava quase tudo. Mesmo os carros destruídos, que quando eu fui ver o sítio não estavam lá e na semana seguinte estavam lá. Acho que os bombeiros estiveram lá a fazer um teste qualquer e abandonaram os carros. Nós só os tivemos que empurrar para eles ficarem mais ou menos no plano. A maior parte das pessoas pensa que tem que ser um croma muito grande, mas o croma na verdade só tem que estar à frente do que se mexe. Ou seja, só tem que ter o croma onde tem que recortar. E o que vocês estão a ver aqui nem sequer é deste plano, porque eu fiz um geral e depois fiz um plano mais fechado e decidi que se calhar até o take mais interessante seria o mais fechado, mas como eu tinha a mesma perspectiva, ou seja, não tinha grande distorção de perspectiva, eu simplesmente colei o plano mais fechado no plano muito wide. Mas pronto, este cenário por acaso era muito fixe porque nós filmamos foi um sítio que arranjamos em alternativa a uma estrada,
filmamos num aeródromo abandonado ali em Espinho, e a cenária é surreal. E depois eu, como aprendi esta do aeródromo, depois a meio do filme tentamos procurar mais aeródromos e ainda conseguimos arranjar outro, também muito interessante. Exato, então como é que eu fiz isto? Eu simplesmente fotografei uma textura que o próprio Júlio, que é quem fazia os efeitos do meu filme, tinha criado, ou seja, este pedaço de crânio existe mesmo. Eu tirei uma fotografia com o ângulo certo, adicionei um layer de sangue, que isto compra-se em stock, vocês podem comprar packs de stock, são super, já vêm com transparência feita e tudo. E colei ali, isto são 2 frames, colei ali isso, pus um bocadinho bastante de blur em cima disto e é só. São tipo 2 layers, 2 frames. E som. E está feito. Este se calhar foi um dos mais conhecidos que eu fiz, eu e o Jorge ganhamos um prémio por fazer isto. Este filme também foi um caos autêntico, porque eles tinham muito, era um projeto demasiado ambicioso para o dinheiro que tinham. Pronto, qual foi o grande problema? Era obviamente o subfinanciamento disto e a inexperiência dos realizadores, que eu também tenho, na verdade, a fazer um filme de guerra, não faço ideia. Isto era na Batalha de Lali, a Batalha de Lali tinha 200 mil soldados e eles tinham 22 figurantes, não estou em erro. Portanto, podem ver, a discrepância era um bocado grande. E isto foi filmado em Alcochete, no campo de tiro de Alcochete, que é uma base militar que basicamente é um descampado à volta e a linha de árvores são sobreiros e parece o Alentejo. Portanto, a ideia é nós tínhamos que apagar sempre a linha do horizonte e o que eu propus era fazer tal como fiz no Longe do Éden, é onde tiverem atores, nós temos um pequeno croma, temos que ensaiar primeiro se a câmera vai mover muito, se não move, portanto convém que haja um storyboard. E nós batalhamos por um storyboard, onde é que está o storyboard nunca apareceu, e lá marcar uma rodagem. Nós chegamos um dia mais cedo até que é o que era necessário, e eles já estavam a filmar cenas aqui em cima. E eu estava a ver aquilo naquela como é que eles nos vão apagar o fundo? Eu olhava para o plano e via as árvores todas no plano, e gajos a passarem à frente a correr do plano, e eu chamei o assistente de realização e disse, desculpa, eu não estou perdido, não era suposto nós apagarmos as árvores? Então não vão apagar as árvores? O quê? Com 25 pessoas a correr de um lado para o outro, com correias, com detalhes... Impossível. Mas, quer dizer, dá para fazer, mas vamos precisar de 1 ano e meio, só para fazer tipo 3 planos. É mais fácil filmar isto outra vez do que o que nós vamos fazer. Vai ser mais barato filmar outra vez do que termos esse trabalho. E então lá veio a discussão como é que se ia fazer isto e eu tive a explicar como é que tinha que ser feito e eles aperceberam-se que não tinham como fazer naquele momento. E eu disse que nós vamos precisar de um croma e fizemos uma reunião, ou vinha um croma ou isto não ia acontecer. E então o croma que eles arranjaram, o magnífico croma, foi isto. Foi o melhor que me conseguiram arranjar. Eu pedi um croma para aí com 3 vezes o tamanho disto. Eu queria ter pelo menos 20 soldados, que era, pronto, o máximo que eles arranjaram foi isto. Pior, estava muito vento, havia muita poeira, então o que eu propus fazer foi filmar soldado a soldado e depois nós montaríamos as sequências de batalha em pós-produção. Porquê? Porque eles não tinham as cenas coreografadas de guerra. Eu dizia no guião, os alemães atacam, e eu naquela, ok, mas o que é que vai acontecer? E ele dizia assim, não, está aí, eles atacam. Mas atacam como? Tipo, este gajo salta, aquele manda uma cambalhota, qual é a coreografia? Aí eles improvisam, ok, então isto vai ser mesmo complicado, ou seja, não estava propriamente pensado uma coreografia de guerra. E então eu propus fazer isto, eles deram-me um dia inteiro, fiquei eu a realizar a cena. Aqui não se repara, mas eu só usei quase sempre o mesmo gajo, que acho que é este desgraçado. Ele morre para aí 15 vezes, ele está aqui para aí, aliás, é este, é um bom exemplo. E depois foi uma questão de, nos dias seguintes eu propus mais algumas alternativas, mas a maior parte, mesmo do cenário todo, foi tudo uma composição de meter elementos à frente de elementos, porque obviamente tudo isto está mau, ou seja, isto é o que realmente está no plano, o que eu tenho é isto. E eu simplesmente depois disfarço com objetos à frente de objetos e fumos à frente de fumos e de repente isto se for rápido, come-se. Qual foi o problema? Isto começou a inchar de tal forma que dos 12 planos, só da minha parte, ou seja, éramos 12 planos entre dois, eu sozinho já estava a fazer 78, em que todos eles tinham cromas com montes de gente, ou seja, eu para cada um destes planos precisaria em média 1 semana para ficar bom. Ou seja, eu tinha 3 meses para fazer isto. Nunca ficou como deveria ter ficado, mas no entanto eu próprio fiquei impressionado com o que fizemos. O Jorge ainda levou isto a outro nível, que ele ainda fez mais compositing em cima disto, meteu coisas 3D e isso foi o que saiu para o final. Eu fazia mais ou menos a preparação do plano e eu tive pena de não ter mais elementos para recortar. Isto era o plano original e eu simplesmente fiz scale, blur, recortei-o e já tenho um over the shoulder. Pronto, e fiz isto em alguma... Este concebi-o eu, porque eles queriam ver a trincheira toda. Mas o que existia, na verdade, era só este pedaço, ou seja, isso era o que só nós tínhamos. Pior ainda, quando eu fui filmar esta cena, eles já estavam a desmontar a trincheira, porque o exército já tinha ordenado. Então só tinha isto, nós não podíamos filmar o resto. O outro pedaço até era fixe e era grande. Então eu simplesmente copiei várias vezes esse pedaço. Foi uma aventura fazer isto, foi engraçado. Acabamos por receber um prémio por isto, mas eu acho que foi mais porque salvamos a produção e acabou por correr bem. Esta história eu escrevi, eu acho que ainda escrevi isto antes do Longe do Éden,
já foi há muito tempo, mas escrevi na altura como curta, tentei concorrer imensas vezes e foi ironicamente consegui fazê-lo como longa. A ideia era criar um filme que não dependesse propriamente dos efeitos visuais, eu não queria. Aliás, isto efetivamente tem muita coisa, mas não tem, são muito subtis os efeitos visuais. Mas é uma história de um sítio não designado, onde está toda a gente a migrar para o espaço e há um rapaz que fica para trás, não é selecionado para partir, e está mais ou menos perdido sem saber bem o que fazer, e no processo conhece uma rapariga que também está na mesma situação, e depois é um bocado o debate deles a sonharem com a viagem em que eles afinal foram, versus a realidade deles terem ficado. Pronto, isto foi inspirado porque eu escrevi isto também por causa da crise, na altura em que todos os meus amigos estavam a emigrar. Eu não sabia se queria ir para fora ou não, então se calhar sentia-me um bocado como ele. Então depois criei uma história com base nisto. Este filme passava-se num planeta, ou pelo menos uma cidade que estava já semi-abandonada, portanto a ideia é tirar qualquer ideia de gente. Eu também queria que fosse uma cidade feia, ou seja, tentei fugir à ideia do Porto clássico. Portanto, eu queria a arquitetura anos 80, este tipo de arquitetura, e foi o que eu procurei. E tentei apagar tudo o que fosse elementos de vegetação para dar um look mais urbano. E depois acrescentar os elementos da propaganda das viagens, que têm que estar sempre presentes no exterior. Pronto, então nós acrescentamos estes outdoors. E foi uma questão de transformação de espaço e de limpar o que não devia estar lá e depois enriquecer o espaço. E muitas das vezes, até às vezes, eram elementos de luz que eu gostava de ter, mas não tinha. Por exemplo, aqui. No guião dizia que este carro era uma mancha de luz enorme num parque escuro. E não era isso que estava, então eu decidi pôr mais um bocadinho daquelas luzes. Aquelas luzes complexas são só uma barra branca com um glow. E àquela distância é só isso que é. Todo o resto foi depois também criar a ideia do planeta e dos elementos sci-fi. Alguns obviamente tinham que ser feitos em 3D. Eu podia não ter usado, porque eu na altura quando concebi o filme, isto porque é uma ideia muito à volta do sonho dentro da água, e a água como um sítio onde se sonha, e o planeta do futuro também, aquele tal planeta, é toda à base de água, e como tem é metafórico, tem a ver com o início da vida, e de que eles estão em criogenia, por aí fora. Eu tinha imaginado mais só esta onda, eles dentro da água, num espaço abstrato, mas depois como vi que era possível, se calhar tentámos mesmo reconstruir esta parte, e o Alexandre fez um excelente trabalho a fazer isto, e acabamos por adicionar estes elementos. Isto é um tanque no ISEP, é um tanque muito grande, que tem, eu acho que era 7 metros de profundidade. Tens duas opções, ou vais para um sítio com uma caixa estanque, que é difícil de arranjar, porque se for uma piscina tem os azulejos da piscina, e o problema da caixa estanque é, se tu queres ver o que é que estás a fazer, vais ter que sair, ligar a câmara a um monitor, a qualquer coisa assim, fazeres play, não sei o que mais, para voltar lá para dentro, ou seja, é uma cena que demora. E eles, por experiência de um filme que tinham feito com a Garpera, já tinham filmado aqui cenas debaixo d'água. Então foi exatamente isso que fizemos, tem uma janela bastante límpida, e se tu filmares para dentro da janela não vês nada do outro lado, porque aquilo é simplesmente branco. Há uns planos que dá para ver as janelas de lado, e nós eu tentei disfarçar isso. Qual é a grande dificuldade disto? A água está a 12 graus e eles estavam nus. E a Maria Leite, que é a atriz principal, entrou em hipotermia durante uma cena. Portanto, ela basicamente ia morrendo a fazer isto. Pronto, esta cena foi uma cena de croma simplesmente, nós aproveitamos o que estava na janela e foi só uma questão de tentar bater a perspectiva certa. E aqui era isso, era simplesmente alterar os elementos, tirava os elementos que não gostava, adicionava outros que gostava. É uma questão de transformação da cidade. Mas a partir do que eu fazia sempre era, eu tentava adicionar mais prédios para que me parecesse mais urbano e adicionava os ecrãs. Depois é uma questão de embelezamento, que era eu aqui que queria sentir aqueles raios de luz que o carro não tinha. E às vezes é mesmo estes elementos, por exemplo, de acrescentar uma luzinha ali, às vezes fazia estas coisas. Este decor era muito feio, eu tentei melhorar um bocadinho a luz. E aqui, por exemplo, tínhamos este granito e eu tentei forrar isto um bocado mais de madeira para não se ver tanto. Pronto, aqui no restaurante tem uma história incrível, isto é no ponto mais alto do Porto, o Hotel Mirador. Mantivemos só a cena no restaurante. O restaurante era muito maior que o que aparenta aqui. Isto era uma batalha que eu tinha com o diretor de fotografia, porque ele queria sempre planos mais fechados, porque achava que eu não ia conseguir tirar, ou eu percebo, ele queria jogar pelo seguro, e eu preferia ter uma coisa mais aberta que eu depois pudesse trabalhar mais tarde. E isto tem uma cena em que eles estão a falar de uma mulher que está sozinha sempre lá no restaurante, que é esta senhora, e estava designado nós íamos ser expulsos às 6 porque eles iam começar a preparar o pequeno almoço. E eram 6 e nós ainda estávamos a fazer este plano. Não tinha tempo de inverter a cena inteira para o outro lado do restaurante, o que eu fiz foi efetivamente, tirei-os de lá, eles levantaram-se, eu inverti o plano, ou seja, este plano exatamente, apaguei o balcão, adicionei mais mesas e fiz um close-up dela. Porquê? Porque eu na altura tinha a câmera, o último plano que estávamos a fazer era o close-up dele. E então eu simplesmente, a câmera nem se mexeu, eu simplesmente filmei-a e coloquei-a neste cenário. Foi uma forma de eu safar uma cena que estava tramada de outra forma, porque eu não tinha tempo de mover a câmera. Isto é uma história gira de como resolver uma coisa, mas atenção, isto é desespero, vocês não devem fazer isto nunca. Pronto, e aqui é o exemplo de eu tentar dar alguma riqueza ao cenário. Por exemplo, tinha ali árvores, ou seja, é muito menos urbano,
e eu estendi ali o viaduto, meti mais uns prédios. Todos estes prédios são tirados de outros planos, que nós fizemos vários, ou seja, não desenhei nada aqui. Mesmo o interior, o que mexe nos outdoors fui eu que fiz. Pronto, depois o resto é aproveitar os elementos, eu não consegui fazer uma base de foguetões, mas porque não espetámos foguetões na Petrogal. Obviamente quem é do Porto acha isto ridículo, mas se o filme sair fora ninguém sabe o que é a Petrogal, ninguém sabe identificar isto. E acho que como ainda por cima ter a base perto do mar dava-lhe outro impacto, porque o mar é o tema do filme, acho que funcionava muito bem. Pronto, isto foi simplesmente feito a partir das imagens que nós fizemos na janela. Estes planetas fiz com um plugin que é gratuito, que é o VC-Orb, que é do Video Copilot. É espetacular, mano. Vocês fazem coisas incríveis. E depois é uma questão, às vezes, eu acho que é de não se cederem muito. Os meus planos mexem muito pouco, têm elementos que movem muito devagar, mas também tem a ver com o ritmo do filme, com a música. Eu já não lembro o que é aquilo, eu acho que aquilo é tipo uma cápsulazinha real, mas aquilo é um quadrado preto e branco, não é mais nada. Eu podia ter posto ali um quadrado preto e branco, que é o que se vê. E chega perfeitamente para eu contar a história. Aqui foi a tal cápsula 3D feita pelo Alexandre, está muito fixe. Depois abanei um bocadinho a câmera e tal. Isto foi filmado na Ria de Aveiro, que tem um aspecto assim meio alienígena e também tem imensa água. Nós íamos filmar ali, qual é o problema? A maré sobe de 3 em 3 horas, ou seja, tu estás com lama até ao pescoço, até ao joelho que seja, passado 1 hora estás debaixo de água. Mas mesmo, então nós percebemos que aquela tenda, nós vimos quanto tempo é que demorava a ser montada, e que nós não íamos ter tempo de a montar e desmontar com uma maré, nunca daria para filmarmos nada. Tivemos que filmar a tenda em estúdio, na verdade a tenda passou a ser um interior de estúdio, que foi uma pena, porque isto resultava bastante bem visto de fora. A minha ideia era só acrescentar o elemento da porta e essas coisas, mas podia tê-los ali. Atenção, isto é muito longe, não parece. Qual era o problema deste sítio? Como não tens nada no plano, tu não consegues percepcionar realmente a distância. Eu posso dizer, tu para ires a pé daqui até ali, ainda eras capaz de demorar para aí 2 minutos. É muito longe isto. Aquela tenda então está mesmo muito longe. Esta lente era uma 25, se não estou em erro. Isto era para aí uma 25, sim. Aquilo está muito mais longe, na verdade. Mas pronto, a ideia sempre foi reduzir um bocado o horizonte e recriar estes elementos. Esta cena foi muito complicada. Para vocês perceberem, ele aqui está mais ou menos... Nós filmávamos sempre no mesmo sítio, porque isto é uma zona onde tem os passadiços, que agora passam no rio. Estávamos, a equipa quase toda estava com estes fatos de pescador, só que enfiavas um pé e já não saías sozinho. Mas esta aqui eu sabia bem o que é que queria fazer, sabia que eu queria contemplar as estrelas, ele estaria perto da porta, portanto eu já sabia mais ou menos que era isto que ia estar. Esta cena foi simplesmente para eu estender, porque a ideia era termos uma cena enorme com uma estufa muito grande, não tínhamos. Por exemplo, eu simplesmente dupliquei-a. E depois muito disto foi improviso, às vezes eu já tinha um modelo da tenda e depois eu fui filmar muita coisa com drone, mais tarde. E depois pronto, era tentar enriquecer um bocado o interior, porque como podem ver era muito pobre. E às vezes é uma questão de ofuscação com objetos em primeiro plano, porque não um pedaço de uma porta. E às vezes trabalhar um bocado as texturas, em vez de ser o caixote do Leroy Merlin, passa a ser uma caixa high-tech. A ideia, por acaso, da tenda está submersa, eu acrescentei ao guião com base na Reparage, porque como fomos lá vimos que aquilo inundava e eu achei que era interessante que o mundo inundasse ocasionalmente, e é o que faz também perder-se um bocado. Este também já surgiu mesmo tarde, ter um foguetão, o resto do foguetão, isto é a ponta daquela cápsula que vocês viam, e é aquela parte que ejetou, estar a flutuar. Ele a caminhar para lá. Pronto, atenção, na verdade o meu filme tem muitos planos com efeitos, mas muitos deles são puramente estéticos, não é propriamente... Até nem tenho muita coisa para resolver problemas, é o que eu mostrei, mas aqui a maior parte é apagar o horizonte. Não podem ver já um planeta alienígena, isto já é Aveiro. Mas pronto, temos uma equipa engraçada, foi duro, mas foi divertido de fazer.